Hello, meu Brasil brasileiro! Como vocês sabem, estamos no mês de março e o Dia Internacional da Mulher foi dia 8, semana passada. E hoje vai ter conteúdo sim sobre nós. E para complementar e abrilhantar ainda mais esse vídeo, eu trago ela, the one and only, Marinho Mundo! Finalmente! Eu nesse canal! Finally, né, amiga? Finally, amiga. Nossa, socorro. Muito obrigada pelo convite. Muito amiga, obrigada por ter aceito, né? Imagina! Socorro. E bora lá, né, amiga? Porque hoje nós vamos falar sobre mulheres que, infelizmente, estão esquecidas na história. E não são poucas, viu, meu povo? Se a gente vive num mundo machista hoje, imagina Exato. 50, 100 anos atrás, né, amiga? Fica puxado, realmente. E muitas dessas conquistas feitas por mentes femininas nunca tiveram o devido reconhecimento. Exatamente. E hoje nós vamos falar sobre algumas delas, né, amiga? Vocês vão descobrir muita gente aí que provavelmente vocês não aprenderam, não foram ensinados sobre na escola, nas aulas. E é isso, a gente tá aqui pra isso. Exatamente. Então, quem tá aí do outro lado já sabe, né? Já compartilha esse vídeo, Poxa vida. já se inscreve aqui no meu canal e Exato. corre lá no canal da Marê também pra se inscrever, que Exatamente. tem muito conteúdo incrível. E roda a vinheta! A primeira mulher de quem a gente vai falar hoje se chama Alicia Augusta Boll. Você já ouviu falar dela? Ela foi uma química que desenvolveu o único tratamento efetivo contra a hanseníase, até a aparição dos antibióticos em 1940. O medicamento que ela produziu foi extrato de óleo injetável, feito a partir do óleo de Chaulmunga. A Alice nasceu em 1892 em Seattle, nos Estados Unidos, e se formou em Química e Farmácia na Universidade de Washington. Babadeira, né, mulher? Tá. Ela foi a primeira negra e primeira mulher a se formar nessa universidade. Após a graduação, ainda fez mestrado na área de Química. Gente, eu não tô Gostava de estudar, cansada né, amiga? só... Gostava? Exatamente. Eu tô cansada só de pensar. Meu Deus. Meu Deus! Pra gente entender o contexto histórico, na época da hanseníase já estava se espalhando em grau absurdo. E a única medida de saúde que era utilizada para enfrentar a hanseníase era o isolamento das pessoas que eram diagnosticadas com essa doença. Quando era descoberto que uma pessoa tinha hanseníase, ela era enviada para um local de isolamento, muitas vezes era até uma prisão, e a pessoa provavelmente passaria o resto da vida dela lá. Os bebês que nasciam nesses isolamentos, nessas prisões, acabavam sendo tirados das mães e enviados para adoção, por exemplo. Então, assim, era um caos, era uma situação bem absurda que acontecia. Com a conquista da Alice, o extrato de óleo injetável, isso tudo mudou. A doença passou a ser controlada e as pessoas não precisavam mais ficar isoladas da família. Maravilhoso, né? Como a gente vive essa pandemia da Covid-19, a gente sabe como é complicado. Então, como foi importante essa descoberta dela, esse remédio que ela trouxe para o tratamento de hanseníase. Sim. Infelizmente, Alice morreu muito cedo, em 1916, com apenas 24 anos. Depois da sua morte, outro químico continuou o seu trabalho, o Arthur Lyman Dean. Mesmo usando as pesquisas feitas por Alice, ele não deu crédito nenhum para ela. Olha que absurdo! Foi só em 1970 que se resgatou e se reconheceu a Alice Boll como uma das mentes por trás do tratamento para a hanseníase. Isso é um absurdo, né? Absurdo, né? Um homem... É um absurdo. Imagina o quanto mais a Alice poderia ter feito. É uma pena que ela tenha morrido tão cedo e tão jovem, né, amiga? E que ela não possa ter tido a oportunidade de ver o remédio dela sendo o primeiro tratamento eficaz para hanseníase, salvando tanta gente, né? Que Exato. é uma coisa vital. Então a gente fica se perguntando o seguinte: se fosse um homem, Como é que ia ser tratado isso? Como é que teria sido seria toda um essa herói, situação? Com certeza. ele estaria nos livros de história. Desde o primeiro momento. Antes mesmo Ninguém de saber se teria estava certo. deixado o nome dele de lado. Então, assim, teria morrido como herói, né? Porque, por exemplo, se a gente parar pra pensar, Alice Em morreu vida, ele antes já do iria remédio existir. E ela não morreu de hanseníase. Muita gente tem essa dúvida. O que teria acontecido, né? Teria virado um herói se fosse um homem. Então, Exatamente. Ai, gente, é um fica absurdo, puxado, né? né? E não é à toa que a gente tá aqui hoje fazendo esse trabalho pra resgatar todo esse histórico Exatamente. que a Alice tem aí, todo esse legado que ela deixou aqui pra gente, né, Exato. amiga? E vamos pra próxima? Bora! Porque, né, amiga, outra mulher que a história não dá o devido reconhecimento é Hedwig Kiesler, também conhecida pelo seu nome artístico Hedy Lamarr. Ela foi responsável
por diversas invenções que revolucionaram a tecnologia da comunicação e tem uma história de vida surpreendente. E olha, muita gente não sabe sobre isso. Na realidade, muita gente sabe sobre a outra faceta dela. Mas a gente vai contar pra vocês. Aham. A gente tá aqui pra isso. A Harry nasceu em Viena, lá na Áustria, em 1914 e tinha ascendência judaica. Ela tem nome artístico, por quê? Porque ela era atriz. A Harry ficou conhecida na época por conta de um papel considerado polêmico lá no filme Êxtase. Esse foi o primeiro filme da história do cinema que mostrou o quê? Uma cena de orgasmo. Imagina o babado que foi naquela época. Amiga. Meu Deus! Socorro! Pois é. Exatamente. Ficou, né, assim, uma polêmica, um babado, todo mundo falando sobre isso na época, vocês nem imaginam. Quer dizer, devem imaginar, né, gente? Vocês já falam hoje? Imagina nessa época. Naquela época. Nos anos 30, ela foi casada com o homem mais rico da Áustria, que chique. Porém, ele era fabricante de armas e tinha reuniões com nazistas, além de manter ela em cativeiro. Gente, agora me fala, vale isso? Vale. Pelo amor de Deus. Mas com a proliferação das ideias nazistas na Áustria, felizmente a Harry conseguiu fugir do país em 1937 e se naturalizou nos Estados Unidos em 1953. Olha que fofa. Aliás, a história da fuga dela é uma história muito curiosa, que é um filme à parte, gente. Então, pesquisem. Eu sugiro que vocês pesquisem sobre isso, porque, olha, ela fez um esquema que ela deu entorpecente pra esse marido, reza a lenda, pra ele dormir. Ela pegou todas as joias que ele tinha dado pra ela ao longo do tempo que eles foram casados e, ó, deu linha. Deu linha. Com a mala cheia aqui, ó, maravilhosa. Assim que a Harry chegou nos Estados Unidos, ela continuou na carreira de atriz. E foi aí que surgiu o nome artístico dela, Harry Lamar. Ao mesmo tempo em que ela trabalhava como atriz, durante a Segunda Guerra Mundial, ela e um amigo cientista, o George, inventaram juntos um aparelho de interferência em rádio que despistava os radares nazistas. Gente, fala sério. Chocada. Milhões. Mas o Conselho Nacional de Inventores era machista e rejeitou a invenção dela, amiga. Não acredito, só porque ela criou? Aham. Gente, que absurdo, não, gente. que absurdo. O aparelho ele só foi usado mesmo em 1962, durante a crise dos mísseis. Vocês acreditam nisso? Tem. Demorou mais de 30 anos para que a Harry fosse reconhecida pela sua contribuição com a ciência. Gente, olha que absurdo. Pelo amor da deusa. Gente, uma coisa que ia ajudar tanto na guerra, Aham. né? Enfim. Enfim, só porque foi o que uma mulher que fez. Ah, não, gente. Isso aconteceu só em 1997, quando ela recebeu uma premiação da Fundação da Fronteira Eletrônica, The Electronic Frontier Foundation. 1997. Amiga, É muito tempo esperando reconhecimento, gente. muito Pelo tempo. amor de Deus. Foi utilizando parte dessa tecnologia desenvolvida pela Harry que surgiram as conexões Wi-Fi e CDNA, acesso múltiplo por divisão de código. E é por isso que a Harry é reconhecida, sabe como? Como a mãe do telefone celular e a mames do Wi-Fi, gente. A gente só tá, o quê? Botando esse vídeo no ar? Por causa dela. Socorro. Meu Tenho amor. certeza que é por causa dela que muita gente Exato. tá assistindo esse vídeo agora. Exatamente. Com certeza você tá conectado aí no seu Wi-Fi. Se não tiver Wi-Fi, tudo bem, mas você tem Wi-Fi normalmente. E assim, tudo a gente tá conectado por causa dela. Exato. Então assim, agora todo mundo comentando aí, deixa nos comentários. Muito obrigada, Harry Lamar! Muito. Thank you, Harry Lamar, por ter existido. Maravilhosa. Maravilhosa. Maravilhosa, icônica. Mas infelizmente a Harry não recebe tanto reconhecimento e notoriedade quanto vários outros cientistas da época. E pior de tudo, nem lucrou com as suas invenções que mudaram o mundo. É puxado ser mulher, né? É puxado ser a mulher e às vezes é até absurdo, né? Exatamente. Socorro. E aí, vocês sabiam que a primeira esposa de Einstein teve um papel importantíssimo na criação da teoria da relatividade? Você sabia disso, amiga? What? Gata, pois é, mas ninguém fala disso. Enquanto Einstein é reconhecidíssimo como um dos maiores cientistas de todos os tempos, a maioria das pessoas nem sabe o nome da Mileva Maric.
Mileva e Albert se conheceram no fim dos anos de 1890, no Instituto Federal de Tecnologia de Zurich, onde os dois estudavam, sendo que ela era a única mulher da turma e foi apenas a segunda a terminar o curso do Departamento de Matemática e Física da instituição. Inacreditável, Super, né, né? amor? Tipo, Socorro. imagina. Os primeiros anos das carreiras dos dois foram de muito trabalho compartilhado e pouco reconhecimento para ela. Existem, inclusive, 43 cartas trocadas entre eles, em que eles mencionam palavras como nossa teoria do movimento relativo, nossos trabalhos e nossos artigos, gente. Então, assim, quem quiser duvidar, vai duvidar com cara de besta. Exatamente. Foi nessa época que Albert publicou os primeiros artigos relacionados à teoria da relatividade, que mudaram para sempre as leis da física. Na primeira versão da teoria, inclusive, o nome de Mileva aparece como coautora. Vocês acreditam num negócio desse? Nas próximas, ele simplesmente, desaparece. E em 1921, Einstein recebeu um Nobel da Física e nenhuma menção a Mileva foi feita. Eles já estavam separados. Por que será que o nome dela simplesmente desapareceu? Olha só, olha só. Depois eles se casarem e terem filhos, Mileva abandonou a carreira para cuidar das crianças. Inclusive, em 1930, o Edward, um dos filhos do casal, foi diagnosticado com esquizofrenia. E aí a Mileva passou o resto da vida cuidando dele. Já o Einstein pôde seguir a carreira dele, né, a vida toda, apenas contribuindo financeiramente nas despesas do filho. E aí quando a Mileva morreu em 1948, o Edward foi internado numa instituição psiquiátrica e morreu em 1965. O pai dele deixou ele lá. Simplesmente Einstein Então, não ligou pro filho. Se a mulher tivesse viva, com certeza, né, ela estaria aí cuidando do filho deles. E ponto importante, gente. O pai dele, o Einstein, nunca visitou ele no hospital. Tá? Gente, que absurdo. Mais incrédulos. Pois é. É bem triste, né? A história da Mileva é um daqueles exemplos de como o machismo ele era ainda mais estrutural no século passado e de como as mulheres precisam enfrentar muitos obstáculos na sua carreira, né, amiga? Inclusive parar, né? Pausar a carreira. Pra poder cuidar da família, pra poder cuidar de tudo aquilo que o homem simplesmente acha que pode não cuidar e nem olhar pro lado. Que não faz sentido pra ele, né? Mas outra mulher que ficou às margens do seu companheiro e que é pouquíssimo lembrada da nossa história é a Dandara dos Palmares, uma líder negra que lutou contra o sistema escravocrata do século XVII. O seu companheiro, o Zumbi dos Palmares, ele é citado como um grande líder negro nos livros de história. Mas já a Dandara, que participava ativamente nas estratégias de resistência do Quilombo dos Palmares, é pouquíssimo lembrada e muitas vezes até esquecida. Ninguém fala um A da boneca. Um exemplo disso que a gente não aprendeu sobre ela na escola, nas aulas de história, né? Se vocês aprenderam, comentem aí também, parabenizem esses professores, porque eu sei que tem muita gente que ensina, mas a maioria ainda... exatamente. Nada. E a maioria ainda não fala nada. A gente, infelizmente, não conhece tanto da história da vida da Dandara porque existe pouca biografia sobre. Uma das coisas que a gente sabe é que a Dandara teve um papel importantíssimo no Quilombo e na integração com a sociedade de maneira pacífica. Ela auxiliava nas atividades produtivas do Quilombo, como a produção de mandioca, milho, cana e banana. A Dandara ela é um grande símbolo de resistência à escravidão. Hoje, ela é considerada heroína da pátria em decisão de 2019 na Lei 13.816. Eu tenho um vídeo, inclusive, aqui falando mais sobre a vida dela. Você pode clicar no card que vai estar aqui ou aqui para poder acompanhar e entender um pouco mais. E uma coisa muito importante de se falar, que vocês podem ouvir aí pelo caminho, fazendo pesquisa sobre a Dandara, vocês podem sem querer encostar num artigo, alguma coisa assim, de gente falando que ela é só um personagem de folclore, que ela não existiu. Muita gente realmente questiona a existência dela. E, gente, não é questionável, entendeu? Exato. Não é tão absurdo a forma como o machismo age durante a história, que é o ponto de você criar uma lenda pra falar que alguém é uma mitologia. Exatamente. Absurdo, principalmente porque é uma mulher forte, guerreira, uma heroína, né, pra gente. Heroína, que deveria ser contada pra gente, pra empoderar a gente desde pequenininha. Não, e ela é maravilhosa porque ela é uma heroína não só conceitualmente, como na nossa lei, né? Exatamente. Até que, enfim, um devido reconhecimento muito tempo depois. Ela ainda não é falada na história, mas isso já é um pontapé inicial
pra mudança, que é maravilhoso. E temos o dia de Dandara no nosso calendário, hein? Além de Dandara dos Palmares, outra mulher negra que merece muito, mas muito reconhecimento do que tem, é a Antonieta de Barros. Ela foi a primeira deputada negra do Brasil, meu povo, quebrando barreiras de gênero, raça e classe. E ainda é mais incrível pensar que ela é natural de Florianópolis, Santa Catarina, o estado com o quê? Maior população branca do Brasil, né, gente? Ela era filha de ex-escravizados e nasceu em 1901. Logo após seu nascimento, o pai morreu, deixando para sua mãe o desafio de criar e sustentar toda a família. Mãe guerreira, né? Filha mais ainda. Um dos empregos da mãe foi na casa de Vidal Ramos, um político, e foi ali que a paixão de Antonieta pela educação começou. Ela foi alfabetizada em 1906, foi para a escola pública e aos 17 anos criou o curso particular de alfabetização Antonieta de Barros para alfabetizar adultos. Visionária. Visionária demais. Visionária. Essa era uma maneira de desmarginalizar as pessoas, visto que os índices de analfabetismo ainda eram muito altos. Só em Santa Catarina, na época, o número chegava a 65% da população. Gente, é muito, né? Absurdo. Pensa, mais da metade da população era analfabeta. Em 1922, com 21 anos só, Antonieta começou a participar de movimentos políticos. Em 1926, ela começou a carreira como escritora e jornalista, ainda sendo uma das poucas mulheres do estado a trabalharem nessas funções. Ela passou a escrever para diversos jornais e ainda fundou um, sob o pseudônimo de Maria da Ilha. A Antonieta, ela era crítica à falta de oportunidade que as mulheres tinham à educação e principalmente no ensino superior. Um dos sonhos dela era fazer a faculdade de Direito, que era exclusiva para homens. E infelizmente ela não conseguiu realizar o seu desejo de se formar na faculdade. O mínimo, né? Mínimo, né? Dela era Bare mínimo. Fazer direito. Foi buscando a mudança e defendendo a bandeira da educação que ela se candidatou a uma cadeira na Assembleia Legislativa em 1934, sendo a primeira deputada estadual eleita do estado após o sufrágio feminino, que aconteceu oficialmente em 1932. Gente, chiquérrima, né? Ainda não só a primeira preta, como a primeira mulher. Exatamente. Né? Perfeita! Ah, se você acompanha esse canal aqui de minha amiga Bielo, você sabe como foi longa a luta, né? Quando ela foi eleita, ainda não haviam passado 50 anos da abolição da escravatura. Então imagina o feito que foi isso na época. Foi incrível, amiga. Foi assim, ó. É uma coisa que tem que ser lembrada, repetida e repetida o tempo todo. Exatamente. Né? E mais uma vez, coisa que a gente não aprende na escola. Na escola, gente. É básico a gente ter que aprender isso. Exato. O legado da Antonieta na Assembleia foi a luta pela educação popular. Em seu segundo mandato, em 48, ela propôs a criação da Lei 145, que institui o Dia do Professor. Por ter um perfil muito engajado, ela sofria com frequência ofensas racistas. Infelizmente, ela também faleceu cedo, em 1952, com 51 anos, por conta de uma diabetes. Muito jovem, né? Muito, e ela muito podia, jovem. imagina quanto mais ela podia ter feito, quantas pessoas ela podia ter influenciado, Nossa, né? muito mais pessoas, muito mais. Ainda bem que a história dela hoje está tendo a oportunidade de ser contada para poder influenciar novas pessoas. Exatamente. Mas na época ela poderia ter vivido muito mais, ter feito muito mais, né? Ai, amiga, mais uma mulher brasileira que precisa entrar na nossa lista é a Anísia Floresta, que é o pseudônimo de Dionísia Gonçalves Pinto, uma escritora que nasceu em 1810, lá no Rio Grande do Norte. Na época, as mulheres estavam começando a ser alfabetizadas e a ler. Aos 21 anos, Anísia foi precursora como a primeira mulher a escrever para um jornal, O Espelho das Brasileiras. Olha esse nome, que chique. Amei. Os artigos que ela escrevia eram focados em mostrar as condições precárias em que as mulheres viviam e a defesa da educação para elas. Por causa de suas ideias, Anísia ela é considerada a primeira jornalista feminista do Brasil. Olha isso. Maravilhosa. Escândalo, milhões. A partir da presença dela no jornal, outras redações começaram a fazer o quê? Se abrir para mulheres. A Anísia também tinha carreira literária e o primeiro livro dela se chamou Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens. Afrontosa, né, não? Esse é considerado o primeiro livro do Brasil escrito por uma mulher. Gente,
Socorro, não. E já veio o quê? Dedo no cu e gritaria. Né? Bom Mas dia. assim, 1900 e pouco. E o segredo que não é tão secreto. Ao todo, ela escreveu 14 livros. E durante a sua carreira, a Nízia teve destaque como a defensora de tópicos como abolição da escravatura, direitos indígenas, sufrágio feminino e educação e emancipação feminina. Ó, maravilhosas esses pilares Olha aqui. esse trabalho, gente. Poderosos. Exatamente. O trabalho da Nízia perdeu visibilidade pela história, mas com o livro Nízia Floresta, Vida e Obra, escrito por Constância Duarte em 1995, ela enfim recebeu reconhecimento. Ah, gente, e a cidade em que a Nízia morava, em que ela nasceu na realidade, que era Papari, foi rebatizada com o nome dela. Você sabia disso, amiga? Lá em 1948. Gente, até que enfim uma homenagem minimamente decente A dessa cidade. lista, né? Devia ser um Uma país. cidade, Nízia com Floresta. certeza. Mas o país vai ser Bielo Pereira. Ah, louca! Eu amo! As duas Agora me diz, você conhece a história de Margaret Hamilton? Quando a gente fala da ida do homem à lua, a gente lembra da Guerra Fria e da rivalidade entre Estados Unidos e União Soviética. A gente também lembra do Yuri Gagarin, do Neil Armstrong, mas poucas pessoas lembram da Margaret Hamilton. Pois muito que bem. Sem ela, um dos maiores feitos da engenharia aeroespacial simplesmente não existiria. Foi a Margaret, a mente por trás do software de orientação de bordo da Apollo 11, que é a nave que pousou na Lua pela primeira vez. Olha só. Se os homens fizeram na Lua, isso só foi possível Graças a uma mulher. a ela mesma. Quando a Apollo 11 estava chegando ao seu destino, em uma parte da Lua chamada Mar da Tranquilidade, os alarmes começaram a disparar. Oh my God, what's going on? Sobrecarregando tudo. Todos os computadores. A Margaret e sua equipe desenvolveram um software de alta performance que priorizava as atividades essenciais, o que permitiu a chegada até a Lua. Olha só. Além dela ter salvado a vida dos 3 astronautas que estavam a bordo da Apollo 11, o legado da Margaret foi a criação do conceito de computação paralela. O termo engenharia de software foi criado pela própria Hamilton. Olha só. Eu tenho um monte de amiga que é engenheira de software, sabia? Olha só. E quem começou? A Margaret. Pois é. Vocês sabiam disso? Gente, a mulher salvou a vida de todo mundo. Podia ter sido um desastre. E ela fez acontecer. Fica lembrando que se era Apollo 11, quer dizer que já tinham tido 10 desastres antes, né? Socorro. Ela se formou em matemática em 1958 e aí ela recebeu em mãos do Barack Obama a Medalha Presidencial da Liberdade, a maior honraria civil dos Estados Unidos. E a Margaret, meu povo, aí que tá o plot twist dessa história, ela ainda tá viva. Tá aí com 85 anos pra contar a história. E a gente tá contando a história dela, tô até arrepiada. Um ícone vivo! Exato, amiga! Meu Deus! Eu quero ir lá pra conhecê-la, hein? Meet and Já greet. pensou? Ai, um meet and greet desse. Eu não tenho nem roupa. Meu né? Deus do céu. Exatamente. Socorro, como eu amei, né? Ver essa mulher aí. E enfim, uma mulher que pôde ver em vida o seu nome podendo ser levantado na história, podendo ser homenageada. Recebendo as devidas honrarias, né? Porque a gente contou a história de muitas aqui, né? Que não receberam. Então, falar da Margaret Hamilton é incrível, porque ela tá vivona aí, gente. Maravilhosa. Mais viva que nós, provavelmente. E poder encerrar o vídeo com isso, exatamente, né? Com essa mulher maravilhosa, viva e presente. Então, meu Brasil, o que vocês acharam da nossa lista de mulheres incríveis? A gente sabe que existem muito mais mulheres que merecem todo o reconhecimento do mundo, mas infelizmente não cabem todas em um vídeo só. Seria tudo se a gente pudesse fazer isso. Mas me conta aí nos comentários. Amiga, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, foi muito amei legal. A nossa parceria. Gente, muito bacana falar disso. Poder estar aqui no canal dessa poderosa aqui, que é minha amiga de infância. Infância, a vamos nossa com segunda calma. infância. Nossa segunda infância, que a gente é amiga desde a faculdade. É que a gente não Isso quer faz também o quê? falar... Uns não, 5 anos, amiga, graças não a Deus. conta.
E é sobre. Cada um faz as suas contas aí depois. Mas é isso. E, gente, lembrem sempre de procurar mais, conhecer mais sobre essas mulheres, porque são realmente muitas, como a gente falou aqui. Não dava pra gente colocar num vídeo, né? E provavelmente nenhuma minissérie, nenhuma série gigantesca, nem Grey's Anatomy caberia tanta mulher incrível. Mas, por exemplo, eu tenho uma dica pra dar de livro, inclusive. Amo. Vou te presentear com esse livro, amiga. É Quero. Os Extraordinárias Mulheres que Mudaram o Brasil. Olha. Que fala sobre várias mulheres da nossa história e é incrível, é imperdível ler esse livro, é uma delícia e você aprende muita coisa. Socorro, eu amei! E ó, não esquece de se inscrever aqui no canal, mandar pra todo mundo e deixar aqui nos comentários o que vocês mais gostaram. E é claro, se vocês acharam que faltou alguma coisa. Semana que vem, a Bonecuxa tá de volta. Beijo, beijo! A gente podia fazer o beijo juntas. Então vamos. 1, 2, 3 e... Beijo, beijo!